Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje o tema que eu separei para falar com os senhores vai em homenagem à minha turma de Teoria Geral do Processo 1, que vai fazer prova hoje. E tem uma das questões que serão abordadas na prova que trata exatamente dessa temática do que eu vou falar aqui. É a respeito da importância da jurisdição para a compreensão do direito, na dogmática do direito hoje em dia. Bom, para que a gente possa compreender ao certo qual é a relevância mesmo da jurisdição, a gente deve passar aqui, claro, muito en passant, o vídeo deve demorar aí 3, 4 minutos, mas a ideia é que os senhores entendam que a partir de um determinado momento histórico, mais precisamente quando houve ali, no regime de exceção do nazismo e do fascismo, as arbitrariedades que foram ali cometidas, os estudiosos, tanto da filosofia quanto do direito, perceberam que as coisas não poderiam ficar como estavam. E aí nós temos um primeiro marco muito importante, que é a superação da ideia de legalidade estrita. Percebeu-se que o direito não poderia conter encapsulado toda a realidade social e que, da mesma forma, ele não poderia regrar a sociedade exclusivamente pelo ditame da lei. Os senhores devem certamente saber que tudo que os regimes de exceções cometeram, todas aquelas atrocidades, foram com base numa autorização formal do Estado por meio do seu veículo próprio, que era a lei. Então, uma primeira noção muito importante é a ideia de a perda da primazia da lei. Então, a lei não vale por si só. E aí, por conta disso, desenvolveu-se um incremento na teoria do constitucionalismo. Fala-se então, passa-se a falar então em neoconstitucionalismo. O que significa o neoconstitucionalismo? A atribuição de eficácia normativa direta da Constituição. As Constituições param de valer, então, como mera folha de papel, como mera carta de interesses, algo mesmo inatingível. A Constituição é para valer, o que a Constituição dispõe é para ser cumprida. Então, a gente deixa de ter a lei valendo por si só. A lei deve confrontar-se com a Constituição, a gente passa a incrementar, então, o controle de constitucionalidade dos atos normativos. Antes, no movimento do constitucionalismo, as constituições tinham uma superioridade meramente formal. Por quê? Porque os ditames que estavam previstos na Constituição só valiam eficazmente quando tivesse uma lei regulamentando. E quando você reconhece no neoconstitucionalismo que não precisa de lei para regulamentar, que ela vale por si só, isso é um mecanismo então de tirar a importância da lei. Além disso, a gente passa a reconhecer também, ao lado do neoconstitucionalismo, o incremento na teoria dos direitos fundamentais. Então, a partir do reconhecimento da dignidade da pessoa humana, do incremento da dignidade da pessoa humana, são incorporados na Constituição, e aí é mais um movimento para que a Constituição fique mais robusta, mais forte, são incorporados na Constituição os direitos fundamentais. E aí, como é que os direitos fundamentais são incluídos na Constituição? Por meio dos princípios jurídicos. E aí, isso tem uma repercussão muito ampla no direito, que não dá para a gente reduzir aqui em 4, 5 minutos. Mas, a partir do momento que você reconhece força normativa da Constituição, que os direitos fundamentais entram por meio dos princípios na Constituição, você muda toda aí a conformação da teoria da norma. E aí passa a ser compreendido como norma não apenas as regras jurídicas, que é próprio lá da ideia do positivismo, mas também os princípios jurídicos. E aí, essa ideia, essa mitigação da força normativa exclusivamente nas regras, vai nos trazer uma nova conformação na teoria das normas, passa a ser norma jurídica, assim como as regras, também os princípios jurídicos, e aí a gente começa a tocar no positivismo jurídico. E aí o positivismo jurídico ele perde força, então, e aí vai assumir uma visão dogmática, teórica, o pós-positivismo. E aí no pós-positivismo, nós temos a noção elementar de que texto é diferente de norma. E o que você aplica, no caso concreto, são normas. Então, nós temos, nas diversas legislações, o Código de Processo Civil, por exemplo, tem diversos textos. E aí ele deve ser transformado em norma. Como que ele é transformado em norma? Pela atividade do intérprete. Então, a gente supera o pós-positivismo pelo pós-positivismo, e aí o pós-positivismo reconhece a importância do intérprete na concretização das normas. E aí, aonde que é feito isso? Como é que a gente retira
transforma o texto da lei, já vimos que ele não tem mais a primazia absoluta, o texto da lei deve ser transformado em norma jurídica. Como é que nós vamos transformar texto da lei em norma jurídica? Pela atividade do intérprete. O intérprete vai ter que ver, então, qual é a interpretação adequada daquele texto. Ao fazer isso, ele está transformando o texto em norma jurídica. E se a sua interpretação prevalecer, é aquela concepção do direito que será aplicada no caso concreto. Então, veja, nós temos o pós-positivismo traz a importância do intérprete e, claro, da interpretação. Então, você vai ter que interpretar um texto de acordo com a Constituição, vai ter que botar ali quais são a primazia de todo o sistema jurídico, a interpretação sistemática, a interpretação teleológica, enfim, não só aqueles métodos clássicos de interpretação. Hoje em dia, a teoria da interpretação é muito mais evoluída, mas o que importa é que a compreensão atual de jurisdição, ela demanda uma compreensão de superação da ideia de primazia da lei, a compreensão do neoconstitucionalismo. A Constituição vale por si só, você extrai a força normativa da própria Constituição, uma teoria dos direitos fundamentais incrementada pela dignidade da pessoa humana, que entra na Constituição por meio dos princípios jurídicos. E aí, a gente, ao falar em princípio jurídico como norma, a gente necessariamente vai dizer, então, que a teoria da norma foi alterada e não temos só regras jurídicas, também temos os princípios jurídicos. E aí o próprio legislador, ele também vai dar mostras de que o modelo positivista está esgotado. E aí o próprio legislador, ele passa a editar regras que não são mais absolutamente precisas. E a gente fala da cláusula geral e do conceito jurídico indeterminado. Qual é o elo de tudo isso com a jurisdição? Porque no pós-positivismo nós vamos reconhecer uma desassociação, uma desvinculação da norma jurídica, que ao fim e ao cabo é o que é aplicado, aos textos. No positivismo, a norma era igual ao texto. No pós-positivismo, texto é diferente de norma. O texto é o início de um processo interpretativo que o intérprete pode ser o advogado, o membro do Ministério Público, da Defensoria Pública ou o próprio juiz vai aplicar no caso concreto. Por isso que é importante a jurisdição. Hoje em dia, as normas jurídicas são então construídas por meio da jurisdição. As normas jurídicas foram jurisdicionalizadas por meio da atividade de um intérprete em um processo judicial, que você vai exercer a jurisdição e então concretizar as normas jurídicas. Bom, mas o mais importante disso é os senhores perceberem que tem muito mais coisas não ditas do que dita. Não tem como resumir uma evolução que se deu por milhares de artigos a respeito do tema em apenas 7 minutos e 50 segundos. Bom, isso é apenas uma pequena condensação em homenagem aos meus alunos ali de Teoria Geral do Processo 1. Fiquem todos com Deus, um abraço, até a próxima.